Graça e paz, igreja. Vamos nos aquietar para ouvir o prelúdio. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva, assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Ó minha alma, ao Senhor louva, como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz. Ó minha alma, ao Senhor louva, aleluia. Vamos orar, amados. Aleluia, Senhor Deus, santo, santo é teu nome, Pai amado. Nós te adoramos, Senhor Deus, nessa tarde, Pai, te bendizemos, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, pelos teus feitos nas nossas vidas, Pai amado. Venha o teu reino, Senhor Deus, sobre cada um de nós, Pai, sobre aqueles que estão, Pai amado, assistindo o culto, Senhor Deus. Nos capacita, Senhor Deus, a ouvir a tua palavra, Senhor Deus. Convidamos, Pai, o doce amado Espírito Santo, Pai, para vir reinar neste culto, Senhor Deus. Abençoamos, Pai, cada um no nome poderoso do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Abra, Senhor Deus, as nossas mentes, Senhor Deus. Abra, Senhor Deus, os nossos corações, Senhor Deus, para ouvir a tua palavra, Pai. Desde já, Senhor, nós te agradecemos, Senhor Deus, e te bendizemos, Pai, no nome poderoso do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em 1 Coríntios 15, 58. É um versículo muito conhecido da igreja, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será em vão. Esse é o versículo de hoje. Aqui, irmãos, o nosso irmão Paulo, neste versículo, nos aconselha a ficar firmes nas adversidades, nos problemas que surgem no dia a dia. Além disso, ele também nos diz para não ficarmos abalados. Se nós pensássemos, o que nos abala hoje? Quais são as coisas que vocês fazem se abalar? Emprego? Problemas familiares? Doença? Irmãos, vamos seguir o conselho de Paulo, permanecer firme no Senhor. Para isso, precisamos nos aprofundar na palavra de Deus, ter uma vida de intimidade com Ele, conhecer o Senhor, relembrar os seus feitos nas nossas vidas. Coloque em oração toda a sua vida. Outra coisa que Ele nos diz: sejam sempre dedicados à obra do Senhor.
pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Quantas vezes a gente sempre coloca o trabalho do Senhor em segundo plano? Às vezes dizemos, quando aposentar, vou trabalhar para o Senhor. Ou quando mudar de emprego, vou ter mais tempo para o Senhor. Ou vou esperar o meu filho crescer, o meu marido se converter. Irmãos, se você tem um chamado para trabalhar na casa de Deus, não espere. Comece imediatamente. Faça isso hoje. Não deixe para o ano que vem, ou quando seus filhos crescerem, ou seu marido se converter. O que você faz na casa de Deus não é em vão e não é inútil. Eu sempre costumo dizer, quando você trabalha para o Senhor, Deus sempre supre as suas necessidades. E Deus trabalha sempre ao nosso favor. Você tem um chamado? Abrace a causa. Deus sabe de todas as suas dificuldades e necessidades. Deus está esperando você falar com Ele o que você necessita. Deus quer ser o seu melhor amigo. Não deixe nada abalar o seu coração e nem a sua fé. Não esqueça que você tem um Pai e que Ele te ama. Ame ao Senhor. Amém, amados? Vamos orar agora sobre a palavra? E que Deus ele venha falar melhor ao seu coração. Aleluia, Senhor Deus, santo, santo é teu nome, Pai amado. Apresentamos, Pai, diante de ti, Senhor Deus, essa palavra que tu me deste, Senhor Deus. Que o Senhor, Pai, abra, Senhor Deus, os corações, Senhor Deus, daqueles que estão ouvindo, Pai, daqueles que necessitam ouvir essa palavra, Senhor Deus. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, que os problemas do dia a dia, Pai, não venham abalar o Teu povo, Senhor Deus, que eles permaneçam, Senhor Deus, firmes, Senhor Deus, olhando somente para Ti, Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, e que alguém, Senhor Deus, tenha algum chamado, Pai, que o Senhor está chamando para a obra, Senhor Deus, que se disponha, Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha reinar, Senhor Deus, sobre essa palavra, Pai, sobre a vida do Teu povo, Pai amado. Desde já, Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, e te bendizemos, Pai, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria, os anjos sim. Por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu, coroa mas de espinhos, a cruz que padeceu. Poderia em mim achar pra tais afrontas suportar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Paz, Senhor, Igreja. Hoje, dando continuidade
a série de pregações acerca da mudança de vida. Nós iremos falar hoje sobre o reconhecimento da nossa natureza adâmica, dessa natureza que nós herdamos de Adão. E no culto passado nós falamos de mudança de vida. Sem a mudança de vida, nós não conseguiremos alcançar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Aliás, ouso dizer que nós não somos nem crentes se nós não permitirmos que essa mudança ocorra em nossa vida. Mas, quando nós falamos de mudança de vida, nós também falamos de mudança de pensamento. Eu vou deixar aqui nos cards outros cultos que nós já falamos sobre a mudança de mentalidade, a mudança de pensamento. Se eu não mudar a minha maneira de pensar, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. Logo, vou obter sempre os mesmos resultados. Para que eu tenha resultados diferentes, eu preciso agir diferente. Eu preciso mudar a minha maneira de enxergar as coisas. Senão, eu vou continuar fazendo sempre as mesmas coisas. Bem, queridos? João falava assim: arrependei-vos, raça de víboras. E arrepender do quê? Arrepender de que tipo de coisa? Também nós temos vídeos, eu vou deixar aqui na descrição, para que você veja. Eu devo me arrepender do quê? Bem, é importante que nós saibamos que essa natureza que nós temos, ela é terrivelmente corrompida, ela tende para o pecado muito facilmente. E essa natureza ela não nos permite ter comunhão com Deus. E esse é o grande problema da humanidade. A falta de conhecimento de Deus, a falta de comunhão com Deus. E é por isso que nós temos tantas guerras, tantas pelejas, tantos desencontros e uma série de outros. Bem, queridos? Então hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre isso. Bem? Nosso culto hoje vai ser bem curtinho. Não adianta fazermos grandes pregações e não conseguirmos assimilar tudo. Então nós vamos focar nisso hoje. Bem? Mas antes vamos orar e falar com Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que nos dá de falar do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Ajuda-nos a entender o processo da salvação. Senhor, ajuda-nos a ser aquilo que realmente o Senhor desenhou, projetou para que fôssemos. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a derrubar todas as barreiras construídas na nossa mente e no nosso coração. Vem conosco, em nome de Jesus, e transforma as nossas vidas. Amém. Veja, queridos, Deus, Ele se revela para a natureza. Ele se revela para o homem, seja nas coisas que nós vemos, naquilo que está dentro de nós, né? Porque muito embora nós tenhamos essa natureza herdada de Adão, nós também temos atributos de Deus em nós. Afinal, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então nós temos algumas coisas dentro de nós que são atributos de Deus. A capacidade de amar, a capacidade criativa, né, sentimentos. Muito embora tenhamos essa natureza terrena corrompida, mas nós temos algumas propriedades que nos assemelham a Deus. Bem? Mas aí, vamos dar uma olhada aqui. Todo esse pecado que há no homem desperta a ira de Deus. Porque
toda essa coisa que há dentro de nós, essa velha natureza, ela vai guerrear contra os princípios divinos. Então, lá em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, Paulo fala assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, a ira de Deus, ela é contra todos esses atos dos homens, porque eles pegam o que é verdade, deixam de lado e vão praticar a injustiça. Irmãos, quantas injustiças há nesse mundo? Bastante, não é? Difícil até de contar. Muito difícil. Pais que abandonam a esposa, filhos e vai morar com outro. Injustiça, não é? Na hora do bem bom, na hora lá que estavam juntos, era uma maravilha, né? E agora abandona a criança. Talvez alguns de vocês não saibam, mas as crianças que têm pais separados, sempre haverá em seu coração algum tipo de trauma. Crianças que são abandonadas, crianças que são abusadas, elas vão gerar traumas e vão levar isso para a vida toda. E quando a gente fala de injustiça, essa é uma das mais comuns que tem. Temos também aqueles que detêm o poder que pode fazer o bem e ajudar milhares de pessoas e não fazem. Nós temos também aqueles que não trabalham e pegam as coisas dos demais, não é? Então, injustiça aqui neste mundo tem demais. Tudo que você imaginar tem que o homem pode fazer. E é isso que traz a ira de Deus sobre o homem. Veja o versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então Deus, ele se apresenta para o homem. Não tem ninguém nessa terra que possa dizer que não viu algum atributo de Deus na natureza, nas coisas, nas pessoas, né? Veja, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, mesmo que a pessoa afirme que não exista Deus, ela é indesculpável, porque está tudo aí. A natureza, as coisas que foram criadas, tudo isto revelam a bondade de Deus, revelam o poder de Deus, revela a existência de Deus. Bem, queridos? Dando sequência aqui. 21. Porquanto todo conhecimento de Deus, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Então, as pessoas, mesmo vendo tudo isso daí, sabendo que existe um Deus, elas se tornaram nulas nos seus raciocínios. Então, quiseram pensar por conta própria, né? Não, que Deus não existe, essas coisas aí. E veja, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, então, eles pegaram, nosso Deus é esse aqui, está vendo aquela ave ali? Vou fazer uma imitação dela aqui, ou aquele animal ali, ou a própria figura humana, esse aqui é o meu Deus. E começaram a idolatria, não é? E veja, eles seguem dizendo aqui,
Por isso, Deus os entregou, tais homens, à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então veja, os homens, eles começaram a dar mais valor às criaturas, às coisas criadas, do que ao Criador. Claro, nós devemos sim dar todo o crédito a Deus pela criação. Nós amamos a criação de Deus, é coisa extraordinária, não é? Quando você vê como funciona o corpo humano por dentro, dos animais, a natureza, tudo sincronizada, você olha as monções, você olha o sistema climático, as correntezas marítimas que dão a volta ao mundo, é uma coisa extraordinária a natureza, né? Eu comprei uma luneta e esses dias, os primeiros dias que eu havia comprado, eu mirei no céu e vi uma estrela lá, né? Eu vou olhar aquilo lá. E quando eu olhei lá, era o Saturno. E quando eu vi aqueles anéis em volta, eu achei extraordinário aquilo. E a minha esposa viu também, é algo incrível. Então a natureza, ela é algo tremendo. Agora, nem por isso eu posso desmerecer o Criador, aquele que fez todas estas coisas. E é o que os homens estão fazendo desde o princípio do mundo, dando valor mais à criação do que ao Criador. Ora, se não fosse o Criador, não haveria criação, não é verdade? E nós devemos dar todo o crédito ao Criador, porque Ele também nos fez. Se estamos aqui respirando, se estamos vivos, é graças ao Criador. Agora, é importante, irmãos, que nós reconheçamos que uma vida sem Deus é uma vida miserável. É uma vida cujo qual eu posso ilustrar como uma rua que não tem saída. Os irmãos que dirigem aí, está meio perdido no trânsito, entra numa rua achando que vai achar a saída lá para você chegar no seu destino, e você entra numa rua sem saída. Quando chega lá no final da rua, você vê um paredão lá, dá até uma dor no coração, né? Dá aquela frustração, né? Puxa vida, eu vou ter que voltar tudo isso aí de novo. Então veja, a vida sem Deus é isso. Vai chegar uma hora que você vai ter que parar e voltar, porque não tem mais para onde ir. E quando nós conduzimos a nossa vida segundo o que queremos, segundo o que sabemos, segundo o que desejamos, aquilo que entendemos, pode ser que você entre numa rua sem saída aí, ou entre numa contramão, não é? E aí o negócio fica difícil. Deus do alto, Ele conhece todos os caminhos, sabe onde você pode entrar, onde tem saída, onde não tem, onde não é contramão, aonde é que tem um abismo, onde tem um buraco que não dá para você sair depois. Então, quando nós reconhecemos a nossa pequenez, entregamos realmente o controle da nossa vida ao Senhor, Ele vai nos conduzir até o destino que Ele tem para nós. E sabe, queridos, a nossa condição humana é tão terrível, que até aqueles que ajudam as pessoas também precisam de ajuda, porque se deixar, eles também são corrompidos. Escuta isso daqui, o que diz a palavra de Deus lá em 2 Pedro capítulo 2.
Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então veja, até líderes religiosos também têm essa natureza pecaminosa dentro deles. E é por isso que nós precisamos de Deus. Porque tais líderes, se deixar a sua natureza vir à tona, ele vai aprontar. E vejam, ele não só vai aprontar, vai pecar e vai se corromper, mas ele ainda vai levar outros também ao pecado e à corrupção. E olha que interessante aqui. Muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Olha aí. Ora, se Deus não poupou anjos que pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos e trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo ímpio, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou Jó, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas daqueles, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos os injustos para o dia do juízo. Veja, aqui Deus ele não poupa nem os anjos, nem o povo antigo. Deus ele não vai poupar aqueles que estão vivendo impiamente segundo seus próprios prazeres. Olha aqui, especialmente aqueles que seguindo a carne andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar as autoridades superiores, ao passo que até anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infame na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que não conhece, na sua ignorância, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo a injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o caminho reto, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Olha, está falando aqui dos falsos mestres, daqueles que se dizem servos de Deus, líderes, não sei o que lá. Esses tais são como fontes sem água, névoas impelidas por temporal. Olha, para eles está reservada a negridão das trevas. Olha que coisa. Então, até aqueles que ensinam supostamente o caminho do Senhor, também têm essa natureza adâmica dentro de si. Irmãos, é disso que precisamos nos arrepender. Essa nossa condição humana, ela nos afasta de Deus. Ela é autodestrutiva. Essa nossa natureza, ela é perversa.
Talvez alguém diga assim, mas eu não tenho nada disso, eu não faço isso, eu sou de boa. Mas na hora da tua raiva, na hora que você está com aquele ódio de uma pessoa que te fez alguma coisa, não acredito que o desejo do seu coração naquele momento é orar pela pessoa, né? Tentar relevar, compreender o que aconteceu de fato. Na hora da ira, na hora da raiva, o que a gente quer? O que a gente pensa lá no nosso coração? Se eu pudesse, eu dava um jeito nesse cidadão. Eu dava um jeito naquelazinha lá, né? Isso é a nossa natureza. Então, para que haja realmente uma mudança de vida, é necessário que haja uma mudança de pensamento. E eu preciso entender que eu preciso me arrepender desta natureza que eu tenho, que foi me entregue por Adão. Eu preciso entender que sem Deus eu não vou conseguir ser uma pessoa melhor. Porque essa natureza vai estar sempre lá. Eu vou tentar ser uma pessoa melhor, vou ser uma pessoa religiosa. E aí, mais cedo ou mais tarde, aquela natureza ela vai se manifestar. Seja por conta de algum prazer, seja por conta de algum sentimento, seja por conta da ira, seja por conta de algum desejo, seja por conta de alguma fala, de alguma briga. Em algum momento, essa natureza vai se levantar. Seja por conta da inveja, por conta da ganância. Então, eu estou lá na igreja há muito tempo, de repente eu vacilei, puxa vida, já me torno algo que a Bíblia condena. Então, eu preciso reconhecer que eu preciso de Deus na minha vida o tempo todo, para conter essa ânsia, para cortar na raiz esse desejo que eu tenho, que me leva para o pecado. Bem, queridos, uma vez que a gente reconhece que precisa, nós damos o primeiro passo para a mudança de vida. Sim. Pense assim numa pessoa que tem problema com alcoolismo ou com drogas. Se a pessoa não reconhecer que ela tem um problema, ela nunca vai conseguir sair daquele mundo da bebida ou das drogas, não é? O pecado, irmãos, ele é prazeroso. O pecado, ele traz prazer. Por isso que é tão difícil a gente lutar contra essa nossa natureza, porque o pecado, ele traz alguns prazeres. Só que a consequência desses prazeres pode ser a morte para alguns, pode ser a vergonha para outros, a tristeza para outros, pode ser a ruína para outros. O pecado sempre vai trazer consequências para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Por isso, nós precisamos deixar o pecado de lado e seguir os conselhos de Cristo, seguir a vontade do Senhor Jesus, porque a sua vontade é perfeita, boa e agradável. Ela não traz dores. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que se levarmos a nossa vida como queremos, mais cedo ou mais tarde nós vamos quebrar a nossa cara. Mas se eu servir a Deus, eu vou deixar de fazer um monte de coisa e tal. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Olha, você até pode, mas depois você tem que arcar com as consequências. Eu conheço uma pessoa que ficou aí pecando, né? Ele tinha uma mulher fora do casamento, né? Então,
mulher novinha, bonitinha e tal, a esposa dele lá em casa lá. E veja, na hora do bem bom era maravilhoso, né? Tudo, tal, vai aqui, lá, e a pessoa se esquivando para não ser descoberto. E aí o negócio veio à tona. E agora? A vergonha, né? Mentiu para as duas mulheres. Olha que situação, né? A esposa principal esperando o filho. Olha que coisa. Então, o pecado ele vai ser prazeroso, mas quando a sua consequência chegar, ele vai cobrar o seu preço. Então, é necessário que nós reconheçamos que precisamos de ajuda. Se o camarada que é alcoólatra, ele você fala, filho, você já está viciado nisso aí, né? Não estou não. Só toma no final de semana e tal, mas quando toma fica doidão lá e apronta, vomita tudo, envergonha, fala coisa que não deve, briga com todo mundo, né? E veja, ele não reconhece que precisa de ajuda. E se ele acha que não precisa de ajuda, ele vai continuar fazendo o que ele sempre faz. Só que o problema vai se agravando, né? O vício vai se tornando maior a cada dia. A dependência química vai sendo maior a cada dia. Só que chega um dia que ele vai chegar lá no fundo do poço. E aí ele reconhece que ele precisa de ajuda. E assim que ele reconhece, o que ele faz? Vai buscar ajuda. Aí é o primeiro passo para mudar de vida. Ele mudou a sua mentalidade. Agora ele pensa diferente. Não, eu cheguei mesmo no fundo do poço, eu preciso de ajuda. E vai procurar a sua ajuda. Mas isso também inclui não só procurar ajuda, mas aceitar essa ajuda do jeito que ela vier, não é verdade? Quando nós falamos das coisas espirituais, nós também estamos falando dessa maneira, queridos. Se nós não reconhecermos que precisamos de ajuda, de alguém que possa mudar tudo isso, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas, porque aquilo para nós é algo importante, é algo que nós gostamos, né? Pega nada. Não, isso aí não tem nada a ver não. Mas só que tem a ver, porque mais cedo ou mais tarde, esses pecados, essa nossa maneira de viver, ela vai cobrar o seu preço. E nós sabemos que o salário do pecado, a paga do pecado, é a morte. Mas Deus, prevendo tudo isso, Ele nos manda Jesus Cristo. Veja, João 3,14 fala assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, Cristo precisava ir à cruz. Para quê? Para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, nós precisamos reconhecer que nós estamos perdidos e precisamos de Jesus, que Jesus é o caminho, que Jesus é aquele que traz a salvação para mim, para você e para todos nós. Mas aí entra uma coisa, esse reconhecer não é um mero, eu sei que Jesus veio e tal. Não.
é entregar de verdade. Entregar de verdade o governo da minha vida, o controle da minha vida nas mãos deste Salvador. Ou seja, aquele bebum lá, se ele não seguir os passos lá daquele que está o instruindo para que ele deixe a bebida, não é? O camarada lá do AA, Alcoólicos Anônimos, ou aquele instrutor lá na casa de recuperação, se ele não seguir aqueles passos, se ele não se abnegar, falar, não vou conduzir minha vida do meu jeito não. Ele está falando ali que eu tenho que fazer dessa maneira, dessa outra. E ele vai e faz, ele consegue sair do álcool. Agora, se nós não seguirmos os conselhos daquele que é o Salvador, que é Cristo, fazer aquilo que ele pede, nós vamos continuar fazendo do nosso jeito. E não vai dar certo. Nós podemos afirmar que do nosso jeito não dá certo. E se nós agora reconhecemos que esse jeito não dá certo, nós temos que mudar a nossa mentalidade e fazer de outra maneira. Dar o crédito à palavra de Deus. Dar crédito à palavra de Cristo. Seguir os seus conselhos à risca. É isso. Porque, irmãos, os fracassos da nossa vida espiritual, será que é o Evangelho que não está funcionando? Não, o Evangelho funciona, ele é real. Mas os fracassos da nossa vida espiritual, da nossa caminhada com Cristo, diz respeito a nós. Porque chega na hora, em vez de nós fazermos do jeito que a palavra recomenda, nós fazemos do nosso jeito. A palavra fala para você perdoar, você não perdoa. Aí como que você quer ter paz no teu coração e na tua casa? Você não perdoou, você fica retrucando, fica com o coração cheio de mágoa, a pessoa fala qualquer coisa, você já pega aquela mágoa antiga e já põe na mesa de novo. Não dá certo. Porque muitos casais brigam porque tem mágoas no relacionamento lá que não foram curadas, não foram colocadas diante do altar de Deus. Outras áreas da nossa vida também. Eu sou uma pessoa avarenta, não deixei Cristo trabalhar nessa área. É lógico que eu não vou dar o dízimo, não é? É lógico que eu não vou abençoar a igreja, não vou ofertar na casa do Senhor. Não foi curado ainda, eu não deixei Cristo mudar isso, Eu faço do meu jeito ainda. Isso é o exemplo. Mas existem várias outras coisas, irmãos, na nossa vida com Cristo que ainda não está funcionando. Mas não é porque o Evangelho não funciona, é porque eu estou fazendo ainda da minha maneira. Eu não mudou o meu pensamento ainda acerca dessas coisas. Eu faço do meu jeito, do jeito que eu gosto, eu deixo, E isso vale para tudo, até no servir a Cristo, Se as coisas não são como eu quero na igreja, eu não participo. No determinado grupo ali, se não for do meu jeito, eu não estou. Se ali aquela reunião, aquele negócio não for como eu quero, eu não participo, eu não faço parte, eu não ajudo, eu não colaboro. Então, queridos, ao fazermos as coisas da nossa maneira, nós estamos fazendo como aqueles que não conhecem a Cristo. Porque os que são de Cristo crucificaram suas vontades, suas paixões, suas concupiscências, não é isso? Faz da maneira que Cristo aconselha, como Cristo determina. Bem, queridos? Então, nós precisamos entender que precisamos de um Salvador. O tempo todo e em todas as áreas da nossa vida. Porque sem isso, a mudança de vida ela não pode acontecer e não vai acontecer. E veja,
uma mudança de vida parcial também não é boa para nós. Nós precisamos deixar Cristo transformar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito por completo. Bem, queridos? Claro, é um processo, mas você precisa permitir isso. Até quando nós vamos rejeitar a palavra de Deus? Ah, irmão Cláudio, que palavra dura. Não. Quando nós fazemos do nosso jeito, nós estamos rejeitando a palavra do Senhor Jesus. Não é? Se o teu patrão fala assim, ó, faz esse negócio aqui e pinta aquilo ali de amarelo. Aí você fala, não, vou pintar de verde. O que você fez? Você rejeitou a palavra do teu patrão, não é? E quando ele chegar e ver lá que está de verde, ele vai questionar você lá, né? Vai. E quando o Senhor argumenta conosco e nos dá algumas incumbências, né? Perdoe, ame, releve, suporte, caminhe 2 milhas, né? Abençoe, socorra, visite o preso, o encarcerado. E a gente não faz nada disso. Não precisa não. O que estamos fazendo, queridos? Estamos rejeitando a palavra do Senhor Jesus. Então, a mudança parcial, ela não é benéfica para nós também, não. Você precisa, eu preciso, todos nós precisamos deixar a palavra nos limpar e nos transformar por inteiros. Áreas da vida do crente, algumas áreas são exuberantes, são bonitas, ali tem o poder de Deus, a mudança de vida, mas outras áreas, o povo fala, esse cara é crente, olha que cara boca suja, olha que cara, o cara não paga as dívidas, olha o cara arrogante, passa na rua, não fala com ninguém, só que eu acho que é crente, é melhor que os outros, não fala com ninguém. Vamos dar um bom dia. Amados, deixemos a palavra de Deus nos transformar por inteiros. O camarada é uma bênção lá na igreja. Em casa, briga até com as paredes lá, né? Briga até com as formigas, né, que vêm roubar o açúcar, né? Não pode, queridos. Nós precisamos deixar a palavra de Deus nos mudar. E sim, o cerne da palavra de hoje é esse, queridos. Que nós reconheçamos que precisamos de um Salvador. Que essa salvação ela precisa ser diária. Precisamos ser salvos de nós mesmos o tempo todo, todos os dias. Precisamos reconhecer a nossa pequenez, a nossa capacidade de ir para o pecado, para o mal. E que precisamos de um Salvador. Quem é esse Salvador, queridos? Diga aí. Isso, Senhor Jesus Cristo. Precisamos dele. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo para que nós possamos mudar de vida. Amém? Então, na próxima semana nós vamos falar da fé. Mais uma vez. Mas no sentido dessa salvação, porque eu posso reconhecer que preciso de um Salvador, posso reconhecer, chegar até esse passo aqui, posso reconhecer que minhas atitudes me levam para longe de Deus e que eu vou para o inferno por causa delas. Mas se eu não tiver fé nesse Criador, se eu não tiver fé nesse Salvador que veio para me resgatar, também não adianta, fica incompleta a minha salvação. Amém? Então, esse será o próximo passo nos próximos cultos. Amém, queridos? Deus continue abençoando a sua vida. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te pedimos que o Teu Espírito fale no coração do Teu povo nesse momento. Faça borbulhar, Senhor, todas estas palavras. Em nome de Jesus, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque somos pecadores. Nossos pensamentos, nosso coração, nossas atitudes, muitas vezes nos levam para longe de Ti. Mas o Senhor, conhecendo tudo isso, pela Sua misericórdia, enviou Jesus Cristo.
E aqui estamos, Senhor. Agora ajuda-nos, Senhor, a reconhecer que precisamos dele em todos os momentos. Pai, em nome de Jesus, ajuda o teu povo, Senhor, a ter isso no coração. Nós não podemos, Senhor, não vamos conseguir caminhar e levar a nossa fé sozinhos, Senhor. Pai, precisamos dos teus conselhos. Pai, agora guarda o teu povo, em nome de Jesus, cobre cada um com o sangue do Cordeiro de Jesus Cristo, seus filhos, seus parentes. Pai, que a tua bênção seja sobre o teu povo. Agora, Senhor, que o teu amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do teu amado Santo Espírito, seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém.